Ah, o seguinte, coloca na velocidade que quiser, comenta, compartilha, aperta o botão do gostei, se inscreva-se. Raul. Recomendo Boteando com a História, melhor fonte de conhecimento sobre bots e outros esportes de combate. Canal do Raul, bem-vindo ao canal do Viciado no Luta. É o seguinte, análise do combate Caio Borralho contra Paul Greg. Dá continuidade ao estudo dessa luta. A luta bem, mais ou menos, mas tá bom. Cara, eu não tô nem querendo falar muito, eu não tô nem muito com. Quer saber? Tá frio mesmo. Eu não tô nem muito com ânimo de fazer esse vídeo. Cara, 10 contra canhoto, extremamente importante. O destro contra canhoto é um cenário que tem um vídeo que eu explanei muito a questão dos socos, mas eu não apontei na época o que rola na parte de chute. Cara, na parte de chutes, os chutes da perna de trás ficam extremamente teleguiados, ficam extremamente fáceis de ler. A parte de fintas, os chutes ficam mais eficientes, e chutes com a perna da frontal, se a pessoa sabe chutar legal, fica melhor, é mais apropriado. Aqui ele tá Caio tá muito frontalizado. Cara, não quer saber, eu vou entrar no detalhe dessa guarda mais pra frente. Ele tá nessa questão do footwork. Isso é muito habitual, eu percebo, de lutadores no Muay Thai. De eles jogarem quadril, jogarem tronco pra frente. O que acontece? Explanação curta. Você quer bater forte? Por exemplo, um chute no Muay Thai. Você quer bater forte, você vai chutar. Ou você só usar a força da perna, o giro do quadril, a força centrípeta, você vai ter um impacto. Mas se você direciona seu centro de equilíbrio na direção do golpe, você vai ter um chute que vai ter a força com mais peso do corpo do que se não tivesse. Então o que acontece? Até no soco, sobretudo no soco é um pouco interessante, mas no chute é mais visível você usar essa alavancagem, você usar esse direcionamento para golpear. É uma forma que deixa um tanto teleguiado, dependendo da forma como você chute. Então você fazer isso aqui é uma forma de fintar. Só que, putz, grila, eu acho meia boca. O que acontece? Só pra vocês terem noção. Eu tava fazendo chute assim. Cara, se vocês se projetarem pra frente, andarem enquanto vocês estão direcionando o centro de equilíbrio em direção ao adversário, cara, vai ter muita aceleração, vai ter muito peso no golpe. É um golpe, é uma detalhe técnico que adiciona muito poder. Então vai ter essa finta. Os dois vão fazer em diferentes momentos. Aqui a gente vai ter, como eu tô falando, ele muito frontalizado, colocando muito peso na perna de trás, alguns momentos usando força na perna da frente para se mover para trás. Fica numa coisa que a gente poderia remeter ao Karate Shotokan, essa forma de trabalhar. O que acontece? Você a jaqueta na verdade não vai ajudar a mostrar, mas esse frontalizado é muito bom para trabalhar essas direções, não tanto outras direções, mas aí você pode trabalhar
base de forma diferente. Você já não precisa ficar tão frontalizado, é muito direcionado ao frente e trás. Se você quer fazer isso, você tem que entender que a dinâmica dos golpes vai sofrer consequências. Você está frontalizado, então seus braços não estão frontalizados. O que acontece? Vai ter uma facilidade para usar a mão da frente, só que normalmente a gente vai ter um ângulo familiar para os lutadores de golpear. Se você fica frontalizado, se você faz trabalho no mesmo ângulo, está aqui, ó. É para eu fazer em direção à câmera, ó. Agora eu já tô padrão, se eu fico frontalizado, eu fico assim. Isso quer dizer que você não pode usar os ângulos padrões, o que é familiar. Você vai ter que trabalhar ângulos diferentes. O que acontece? Maior distanciamento, vai precisar de mais giro de quadril e ombro. Então o direto demora mais. Vai percorrer maior distância. Dependendo da qualidade, você consegue deixar mais força. Então isso daqui que ele faz, cara, é dependente da mão da frente e a perna da frente. Aí o que acontece? Ele poderia fazer um chute alto, um chute médio com a perna. Ele poderia dar um chute na coxa, na panturrilha. A única coisa que eu vi ele usar bom, legal, foi o chute oblíquo. Pô, chute oblíquo eu acho meio... Cara, chute oblíquo em certas situações, quando você não espera, você não abusa dele. Em rounds mais avançados, beleza, para que tu vai fazer no primeiro round? Que informação tu ganha? O que acontece? A informação que Caio Borralho ganhou é a seguinte: machuquei o joelho dele. Se você faz, o que acontece em golpes, eu chamo isso de golpear de forma descompromissada. Golpes compromissados que vão trazer informações a partir da resposta do adversário. Se você faz uma finta, faz o soco correto, você vê, o cara tenta tirar, o cara se projeta para trás, o cara não se moveu, o cara levanta a guarda. Muitas reações, você pode pensar, se o cara vai fazer isso, eu vou aproveitar dessa resposta. Vai levantar a guarda, vou aproveitar aqui. Ele diminui a visão, vou tentar pegar ponto cego, um golpe se movendo a partir do ponto cego. O cara se move para trás, tá, então vou tentar fazer ele direcionar para grade, uma possibilidade. Você ganha informação, faz um golpe descompromissado que seja recorrente para você ganhar informações. Por exemplo, talvez no quarto chute, o quarto jab, o cara traga uma resposta diferente, faz golpes para estudar. O que acontece? O chute da perna da frente, destro canhoto, é um chute muito facilitado, muito difícil de punir, que de verdade o pessoal do MMA só tem capacidade de punir da seguinte forma: destro canhoto, você vai punir um chute baixo, mas aí tu tem que aproximar muito ou vai ficar muito visível. Deixa eu subir aqui um tiquinho. Vai ter o chute baixo. Cara, a única coisa que vai poder fazer, a pessoa vai pra frente explodindo, pum, pum. Assim mesmo, o pessoal normalmente vai assim, ou assim. Os dois, e tudo é no final das contas. Cara, o que acontece? Se ele faz isso visível, se ele faz isso muito próximo, ele faz assim, ele já tá inclinado, o cara alcança, acabou. Se o cara tá longe, o que acontece? Ele vai receber, talvez ele vá tirar a perna, ele vai, normalmente não tem muito tirar a coxa assim não, mas se for chute na panturrilha, a pessoa faz isso. Ele pode defender, ele pode levantar para defender. Aí quando ele pousar, aí ele vai avançar, facilmente lido. É só fazer um golpe que tu não perca muito tempo. Aí pediu. Cara, não é boa escolha esse chute oblíquo. Não foi. Ele machucou. E aí? O que ele vai fazer a partir disso? Mais chute na panturrilha, o que acontece? Essa frontalidade, se ele explora
movimentações diferentes, ângulos, ele conseguiria trabalhar o chute baixo sem punição. Cara, isso foi uma coisa até que o Charles do Bronx, no início da luta contra Elias Topuria, usou bem, não tô negando não, usou legal. Ele tava encaixando muitos chutes baixo, daqueles na panturrilha, sem punição. Aqui faltou, porque o que acontece, o Caio, eu não sei se vocês repararam, mas ele tentando... Cara, eles estão num impasse muito grande, eles estão num impasse porque o que acontece? O Caio não consegue impor, e não consegue... Talvez ele não consiga perceber, ou seja indiferente, não percebe como uma vantagem tática. Tem pés para dentro, pés para fora e pés alinhados. Ele fica muito tempo com os pés alinhados. Aí normalmente quando ele vai estar ele vai sair desse alinhamento, que é uma situação que você não consegue fazer muito. Por exemplo, eu acho que o que mais ele poderia fazer é um chute no joelho de novo. Jab. Ou chute lateral mesmo. O chute lateral é talvez o que possa ser feito nessa situação de impasse dentro de uma luta que tem detalhes de kickboxing, sim, mas aí pode ser catado. E a perna dele foi catada, não daria pra fazer isso. Perceptível. O que acontece? O Borralho, ele vai ficar com os pés pra fora, quer dizer, os pés pra dentro. Quem mais vai ficar com os pés pra fora é o Craig. Por isso que eu falei que se fosse pra chute alto, o Craig poderia fazer melhor. É que ele tá fazendo muito previsível, e o previsível tá fazendo errar, mas a situação do destro canhoto tava favorável para o Craig para isso. O que acontece? Destro contra canhoto. Quando você tá com os pés para dentro, você tem vantagem em trabalhar combinações, sobretudo em cortar e chover de porrada. Mas tu vai dar uma chuva de meteoro de Pegasus na cara do oponente. Se você tá com os pés para fora, você privilegia ângulos diferentes em que vai ser difícil punir. Vai ser difícil punir por quê? Vamos falar. Não, aqui até tá legal. A câmera tá numa situação que não está alinhada a minha linha central. Está para fora do meu jab. Daqui, o que acontece daqui? A pessoa se fugindo para esse lado, eu vou ter que voltar a mão, vou ter que tirar a mão, porque senão vou ter que socar por cima. Eu vou ter que tirar a mão para fazer um soco todo cruzado, um soco que, cara, eu não vou conseguir, eu só vou ter força do braço. Se o timing for horrível, aí pode machucar, mas eu não vou ter. Eu posso jogar o quadril, mas eu não vou ter o ombro, eu não vou ter a adição do ombro no movimento. O Borralho, se fosse pra cutucar sem menor punição, deveria ter ficado pra fora, cara. Isso daqui é um erro. Isso daqui é um erro. Se ele é destro canhoto, ângulos e posicionamento dos pés são gritantes. Todas as lutas, ângulos são extremamente importantes, mas sobretudo tem que ser muito bem explorado por canhoto, porque o cara ser canhoto vai fazer com que surja situação de destro canhoto, em que a diferença vai ser o posicionamento dos pés, criando ângulos diferentes. Você pode criar ângulos diferentes sendo canhoto contra canhoto, destro contra destro, seja que luta for. Quem tem que ter uma noção extremamente apurada de ângulo é quem? Todos os lutadores. Todos os lutadores, mas é obrigatório. Obrigatório, diferencial do canhoto é o ângulo. O cara tem... E essa pessoa tem mais do que obrigação. Mais que obrigação, cara, isso daí, de verdade. Eu não vou falar que é o básico. É o básico do mundo da luta, mas... Da luta do strike. Não é o básico, necessariamente. Mas o que acontece? É uma noção que vai surgir naquele nível intermediário. Você não tem como chegar no nível avançado e não ter essa noção. Você não ter ciência. Ele tem um mínimo de ciência. Ele tem um mínimo. Mas, cara,
um pouco mais de conhecimento sobre isso é indispensável. É quase uma exigência para estar no nível avançado. Agora, ter um domínio sobre isso e você aplicar, você fazer conscientemente, cara, isso daí é uma qualidade da nata. Isso é uma qualidade da nata. Eu vou ser sincero, mais da metade dos grandes lutadores, os caras que realmente têm QI de luta alto, no MMA tem isso desenvolvido, cara, de forma tão trivial. Tão trivial. É por isso que eu falo que um lutador de altíssimo nível do MMA, ele tem proximidade para competir em nível mundial em outro esporte de combate. Ele não vai ter o nível de um campeão mundial, uma pessoa condecorada na mesma proporção que ele do outro esporte. Mas vai ter chance de estar numa posição legal contra outros ranqueados. E dependendo da preparação, não digo que é impossível. E a recíproca é válida. O Alex Poitin é um exemplo que a recíproca foi válida. Um cara de altíssimo QI de luta para striking e conseguiu fazer muita adaptação para transportar isso pro MMA. É coisas que ele domina muito bem. Destro canhoto, o Poitin tem extremamente desenvolvido isso. Pô, ele enfrentou muito destro canhoto. Cara, é complicado. Aqui vai ter, se eu me lembro bem, vai ser aquele soco que o Paul fugiu. Vai ser mais ou menos aqui. Cara, Paul Craig tem um problema extremamente grande que ele não gosta que as pessoas aproximem, ó. Você tem obrigação de estar no mínimo essa distância. Ele não quer você menos do que isso. Agora imagina que eu sou Paul Craig, que eu tenho um braço do Paul Craig. Ele não quer que você invada esse espaço. Até aqui é interessante, é uma linha de ataque dele. É uma linha de ataque. Se você faz um jogo de guarda extremamente longa, aí o que acontece? Eu já percebi isso, eu não vejo isso. Tem 300 anos e na verdade não era mostrado dessa forma, mas guarda longa, no MMA você tem um pouco mais isso. Tem alguns lutadores até de boxe que fazem uso, até faz um pouco de uso. Que você tem a guarda longa, você tem um espaço que é a distância do braço dele. A distância do braço e dos chutes. Mas os chutes têm facilidade de você, pelo ângulo, pela posição, pelo movimento dos pés, você esticar mais. Eu consigo chutar uma distância muito próxima, mas eu consigo esticar mais. Eu tu vai sair da cidade. Consigo esticar dependendo do movimento do meu corpo, por exemplo, se mover para frente, do movimento dos braços. Aqui a distância é perfeita para chutar. Você quer o adversário aqui, dá uma esticadinha para frente, pô! Distância perfeita. Aqui é uma distância que você tem urgência. E você pode fazer um cruzado, você pode fazer um direto. Paul Craig, ele reage muito. Eu não digo que ele é extremamente sensível, mas ele é extremamente incomodado, subconscientemente e conscientemente também, com relação à distância do oponente. O que acontece? Aí ele pode controlar chutando, daqui a pouco puxa uma queda, finaliza. O cara realmente é contemporado na luta agarrada. Mas na maneira você tem que estar fazendo ataque. Cara, uma diferença grande, um mérito do Caio Borralho é que ele tá muito vivo no combate. Nesse combate ele tá muito vivo. E ele tá muito mais relaxado. A frustração, a tensão do Paul Craig vai fazer ele desandar. A finta que eu falei. E também tem até essa história do mover o quadril. Vai ter chutes do Paul Craig que não coloca essa qualidade de usar o peso do corpo pra frente pra chutar, mas ele vai ter o movimento do quadril pra fazer um chute frontal. Ele tem chutes frontais que ele faz isso. Só um instante.
Cara, vocês podem ver. É que ele não tá em guarda longa com todos os braços, mas ele tá relativamente com uma guarda longa com a mão de trás, a mão que tem que proteger. Também tá fazendo medida de distância. Isso é extremamente interessante. Ai, perdi o time. É 3.05. Cara, aqui mais ou menos é a distância do braço. O Caio Borralho, ele entrou no raio de distância de ataque do Paul Craig a partir do pisão. O pisão dele tá tão externo quanto a mão. Eu não sei se foi. Eu acho que conscientemente foi antecipação que o Caio Borralho ia voltar para a posição. Mas eu acho que subconscientemente foi essa relação da mão-pé. Que o Borralho tá nesse momento que ele entendeu que entrou na distância. Ai, Jacho! Ai, esqueci de tirar a velocidade. Tem que voltar 5 segundos. Caio Borralho entrou. Ele vai fazer um chute. Cara, é que acontece, o chute. O Paul Craig, pra fazer esse chute forte que eu falei, tem pessoas que conseguem com menos. Só, cara, eu tô falando de quem? Tailandeses. Outro nível. São quem patenteou a técnica. Esse adicionar até com pouca distância. Com isso daqui você já consegue fazer uso. Mas, cara, isso daí é outro. É outra proporção. Mas o que acontece? O Paul Craig, tu vê o chute. Não, deixa eu até voltar. Quero voltar. Cara, se eu fosse tu, 3.5. A gente vê, foi um chute interessante, até um chute um tanto rápido. Por isso mesmo. Ele não fez muito externo a perna. Ele poderia ter feito um chute muito externo. Tu sabe que eu também psicodélico. Ui, tá dando câimbra. Ai, falta alongamento, cara. Ele fez muito pra baixo, até poderia se parecer um tipo. Ele fez muitíssimo pra baixo. E o carro é quanto? Aí o que acontece? Foi até um chute extremamente interessante mesmo. Tá. Não foi, porque o que acontece? Teria que ser mais reto. Ele fez um pouco externo e foi subindo. A ideia era qual? Fazer um chute que não percorresse uma grande distância angular. Um chute lateral de pouca distância angular. Pou. A gente tem um chute que, se fosse no mesmo início, teria que ser assim. O Bani não fez essa palpalita, eu tô falando meio legal. Ou poderia ser um pouco mais aberto. É o que acontece, chute assim para fazer pouca distância, percorrer pouca distância angular, mais ou menos isso. É mais difícil. Aqui é mais controlado. Realmente muito interessante. Então, Paul Craig, dá pra entender que ele tem chutes bem controlados. Acontece, gente. Quando eu falo que eu dei uma estudada recente nos lutadores, eu não tô nem brincando, gente. Eu assisto na velocidade 4, às vezes na velocidade 3. Aí você pergunta, nossa, viciado em lutas, como é que você consegue isso? É simples, meu caro viciado em lutas mirim. Em Ranger for YouTube. Tô nem sendo pago, devia ser pago, admito. É sacanagem eu não ser pago por isso. Aqui vocês controlam a velocidade. Vocês podem apertar, caso esse negócio aqui de rodar não funcione, vocês podem ficar apertando aqui, o limite é 16. O mínimo, tem um outro análogo e o outro vocês ficam girando, como eu faço uso. Mínimo de 0.1. Vocês podem mudar as casas decimais, é porque eu acho que fica descontrolado demais. Vocês conseguem intervalos menores. Eu acho que não vai existir um intervalo maior do que velocidade superior a 16, mas consegue intervalos menores. Cara, muito interessante. O que acontece? Esse chute do Paul Craig. O que acontece? Borralho não é cabeçudo. Tá na frente dele, estudou. Ele tem uma equipe que estuda, cara. Ele vê que muitos dos chutes do
do Paul Craig vai ser assim. Real? Ele tem que defender, ele tem que entender quando vai acontecer. Não. Eu vou jogar de noite, viado. Maneiro. Aqui o chute frontal que foi catado, eu falei Foi? sobre catar o chute. Quer que fala com a minha madrinha? Ela pode botar lá dentro. Tem até uma coisa interessante, se fosse sugestões Falou com ela. que fosse feito, eu vi que ele vai enfrentar o Imanoff em setembro, eu acho. Cara, o que acontece? Eu não fui assistir muito do Imanoff, eu não quero saber, não tô... não me é de extremo interesse essa luta. Não é. Eu procurei ver um pouco. Cara, se ele adiciona umas fintas e toma cuidado com explosões e com situações um pouco repentinas. Eu tô sendo generalista pra caralho, não quero tá... Eu não tô assistindo uma luta do Imanoff pra ficar dando dica. Eu só vou falar de ações ultra mega básicas que eu acho que qualquer outra pessoa que tenha 2 olhos ter assistido uma luta na vida pode falar. Ele tem muito mais chance. É uma luta que pode ser bem interessante, cara. Aqui tem um problema muito grande. Aqui é um problema muito grande. Por falta de nome, eu chamaria isso de... Ih, cacete, desculpa, gente. Eu tava falando aqui do... foi da situação que ele engavetou, o pé foi catado. Aí o Borralho vai querer avançar. Cara, isso daqui eu chamo de falta de sutileza no footwork. Aqui foi interessante, ele engavetou o cara. Se quiser a gente pode voltar aqui no golpe. Metade da velocidade original, tá legal. É só tu matar ele, viado. Porra. Cara, a gente vê sem uso do quadril, sem avanço, projeção e uso de uma ultra mega extensão do braço. O cara literalmente soca assim, ó. Cara, isso não é... Matar ela atropelada. O Paulinho não matou o Bolt, viado. Pra essa luta não era perigoso. O que acontece? Eu costumo falar isso mesmo. Vocês podem perceber, eu tenho 200 de cacetinhas de luta aí no meu canal. Você não tá errando se o adversário não tem chance de punir. Se você fica dando cara tapa e você não é punido, não existe erro. Não existe falha. No mundo da luta, de certa forma, essa frase é válida. Se você não é punido por um mau hábito, então não é necessariamente um erro. Tem coisa que não tinha como ser punida nessa luta por parte do Paul Craig. Não tem como. Não tem como fazer, então não vou chamar de erro. Mas tem algumas coisas extremamente falhas aqui. Extremamente falhas, mas eu vou ser sincero, eu não sei se os adversários têm qualidade pra isso daqui, porque o que acontece? Uma luta de MMA taticamente é extremamente complexa, porque a gente tá falando de números variáveis, mas é tecnicamente pobre. Uma luta especializada é tecnicamente riquíssima, mas taticamente pobre, mas isso é potencial. O que acontece quando a gente pega potencialmente é a forma mais correta de falar. Quando a gente fala de uma luta de altíssimo nível, quando está equiparável o nível técnico, a tática se faz importante. Então, uma luta de altíssimo nível, especializada, ela vai ter qualidades táticas
Qual é, Gabriel? inacreditáveis. E não só técnicas, táticas. Uma luta de MMA, quando o nível tá equiparável, é diferença de jogo. A técnica não se faz tanto. O que acontece? Aí dá gosto de ver. Mas o nível de profundidade, o nível de imersão que você tem que ter para compreender é maior numa luta especializada do que numa luta mista. No cenário normal, numa luta de um nível decente, o MMA é discutivelmente mais complexo, mas quando você pega o alto nível dos dois, eu não acho tão taticamente complexa. Comparada, taticamente complexa, comparado. O que acontece aqui, eu digo que o Borralho, o adversário, ele não tem, e talvez ele não tenha capacidade de explorar os erros que ele comete. Tem os erros, eu tô falando, essa movimentação lateralizada, essa falta de abordagem nessa situação de 10 canhoto lateralizada, dos chutes, a forma como ele executa os golpes, a falta de finta. Cara, se a gente fala de altérrimo nível, altíssimo nível de striking, cara, ele não ia durar 2 rounds, cara. Não ia durar 2 rounds. Porque o nível de abuso dos pequenos detalhes é monstruoso. É monstruoso. Oi, vô, pode fazer um pizza pra mim? Aqui ele tá muito bem, Tá chutando? Pra essa luta. Tá chutando, vô? Saltou bastante. O que acontece? Isso daqui é um erro. Mas isso daqui, o que acontece? Tá chutando ou não? O Fight Nerds, eu não sei, nessa época já devia ter. Eu não sei, porque eu soube que o cara tá com... Estava com problema de saúde, eu não sei se tá afastado, não sei se tem substituto. Eu sei que o treinador de Muay Thai é o Raoni Mesori. Cara, ele ia ser uma das primeiras... Ele ia ser um dos primeiros recomendações do viciado. O cara é muito monstro, cara. O cara manja pra cacete, o cara é monstro. Até demais. É sério, eu não tô nem brincando. O cara é monstruoso. Mas tem coisa que é do Muay Thai, tem coisa que é originalizada do Karatê. Se a gente pensa no Karatê Light Contact, muito do Shotokan, não falando que o luta full contact do Shotokan não tem essas características. Tem. Não, empregadas, mas tipo... Você tá lembrando um pouco o Light Contact. Abordagem. Então, por isso eu fico pensando, é estranho, porque eu sei do treinador de Muay Thai, mas eu acho que o strike não é só ele. Deve ter um cara com um dedo muito grande no karatê. O que acontece? Você vai ter o avanço, você vai ter o golpear. Você faz como se fosse um jab, só que não vai dar pra você fazer o jab dentro dos padrões técnicos. Você não vai conseguir fazer todas as nuances. Você vai fazer um jab que você pode estar com o cotovelo para baixo, você pode estar com o cotovelo para cima, você pode estar com o cotovelo diagonalizado e tentar estar um pouquinho mais alinhado a ideia, a concepção normal do jab. O Borralho, infelizmente, muitas vezes ele vai fazer assim, como se fosse um freak, o que é totalmente inadequado para a proposta. Mas ele vai fazer algumas vezes assim. O que acontece? Ele tem um problema que é o que eu chamei de falta de sutileza nos pés. Agora eu reparei, meus irmãos colocaram isso lá do aí. O que acontece? Ele vai saltar muito, ele coloca muita força, só que não consegue colocar força e não sai muito do solo. Ele não consegue fazer isso muito bem. Ele coloca muita força, ele sai demais do solo. O que é isso? A falta de domínio de footwork. Porque se você coloca muita força, realmente você sai muito, você se levanta muito. Você não tá. O que acontece? Deixa eu ver. Deixa eu pegar esse livro aqui. Deixa eu ver. Vou pegar esse controle. É um dos livros que eu tenho, leio ele de vez em quando, clássicos do Itachi. Quando você vai se mover, você vai fazer isso daqui, ó. Você vai se empurrar com a perna da frente
Você quer se mover o mais próximo do solo. Então, seu direcionamento é um ângulo muito pequeno em comparação ao solo, mas quando você faz descontrolado, você faz muito mais alto. Tem. Você faz assim. O que acontece? Você é como se você fosse correr, você explode tanto que você salta. Você, o correto, o habilidoso, é o que explode e se aproxima do solo, nem que precise se abaixar o centro de equilíbrio. O centro de equilíbrio alto favorece esse cenário. Isso é falta de qualidade no footwork. Porque o que acontece, isso daqui, a não ser que tenha uma proposta de fazer um soco usando peso do corpo, não tem porquê. Se ele quer só o deslocamento, ele quer velocidade, ele não tem que deslizar muito acima do chão. Ele... A gente pode perceber, é sério, eu tô sendo extremamente rigoroso. Já que é um cara que aponta-se a par de QI de luta, de figuras que realmente tem um QI altíssimo, se ele quer fazer comparação com essas pessoas, eu vou ter o mesmo nível de rigorosidade. Eu vou ter extrema rigorosidade e ele não tem qualidade de footwork a par, ele não tem qualidade de soco a par. Pra sequer se colocar na prateleira, o que acontece? Isso é um vídeo que eu tenho que fazer no futuro. Uma complementação do QI de luta. A técnica é uma padronização de ações do corpo com uma proposta de maior eficiência. Você pode esticar a mão, você pode esticar a mão. Você pode esticar a mão e bater com a palma numa pessoa. Tem formas mais eficientes. Você vai ter que fazer padrões de movimentos. Você vai ter que fazer movimentos sincronizados. Você vai ter que mover parte do corpo para ter uma melhor eficiência. Se você não faz com elas, às vezes vai ser bom, às vezes vai ser ruim. Isso é técnica. O que acontece? A técnica é relativo a movimentos. A gente fala de movimentos e quando a gente fala de tática, a gente está falando de emprego de técnica. Você pode pensar que a tática é uma abstração da técnica. A técnica aplicada em determinado cenário, pensando no que você tem de bom, o que o adversário tem de bom e como tem um encaixe para vencer. Como tem um encaixe para vencer. Você pode ter muita noção tática sem ter qualidade técnica. Você pode, você entender muito do que tu faz, muito que o adversário faz e explorar. Mas cara, qualidade. Você quer subir de nível, tu precisa de qualidade técnica para ter uma evolução na qualidade tática. Você pode ter o mesmo nível de entendimento tático, tu melhora, vou falar, passa um tempão fiando a técnica, tu fica 2 vezes melhor. Cara, sua qualidade tática vai melhorar. Vai melhorar porque você está mais otimizado. Talvez você entenda mais o que o adversário está fazendo. Você consegue ter um entendimento tático com baixo nível técnico. Na verdade, o MMA, muitos lutadores se pautam nisso. Mas, cara, o alto nível precisa disso daí. Um altíssimo nível. Não é só o nível de pegar um cinturão. Pegar um cinturão, defender e o pessoal fala, caraca. Cara, precisa. A gente tem que ser extremamente rigoroso. E o que acontece? O cara, outras pessoas da equipe dele falam que um cara que treinou há 4 anos, mas pô, já jogou futebol, tem carreira de cantor, tem capacidade de vencer um campeão nacional de boxe, cara, um cara que teve uma carreira, ele tá tentando apressar para ver se vende a ideia de um cara que nem começou, passar na frente de todo mundo que tá correndo atrás. Isso é escroto pra cacete, cara. É uma parada abominável. É que nem vamos falar que nem
Vamos supor que tem um jogador aí de futebol, um Neymar da vida que seja peso médio. Ele começa a vender. E hoje em dia vai estar o Shimaev, eu acho que ele já é campeão, não lembro. É o Diego, viado. Ou o cara que é campeão. Ah, o Tricos do Presses. É que o pessoal fala que o Shimaev vai enfrentar o Tricos do Presses e aí o pessoal tá falando que o Shimaev vai vencer. Shimaev, Tricos do Presses. Vamos falar que um Neymar da vida, tendo peso médio, fala, cara, esse daí não dá conta. Eu vou matar ele com uma mão nas costas. Aí o cara estreia já pegando disputa de cinturão, passando de um monte de gente que fez carreira. A ideia é essa. Aí o cara fala, ele tem mais qualidade, ele tem capacidade de vencer. Cara, uma pessoa que não tem capacidade de socar direito, se mover direito, vai falar sobre bots? Cara, ele tem entendimento de bots. Ele não tem entendimento de bots pra passar numa seletiva estadual, porra. Eu não acho que o Caio Porralho vai ter qualidade pra isso. O que acontece? A gente vai falar agora de um cara que eu amo muito, Vitor Belfort. Cara, Vitor Belfort, ele tinha ganhado na luta de boxe de um campeão estadual brasileiro. Mas a gente tá falando de Vitor Belfort, cheiaço de bomba. Preparação física monstruosa. Um monstro. Cara, um monstro. Um corpo mitológico. Cheiaço de bomba, cheio de ódio. Cara, ele não devia ter qualidade técnica para fazer par, mas a performance venceu. Aí ele foi tentar fazer uma seletiva para representar o Brasil, acho que foi no PAN. Maluco, ele foi derrubado mais de 4 vezes. Cara, tentaram fazer de tudo, por pena. Por pena, performance supera a técnica em certo ponto. Mas quando tu iguala um pouco mais a performance ou tem uma diferença técnica, não dá. Não dá, cara. Caio Borralho. Cara, Caio Borralho é um cara na média. Ele tem que ir de luta suficiente para ser campeão. Ponto. Se comparar com os melhores do jogo, cara, o distanciamento de um campeão normal, dos melhores da história do MMA, é muito distante. Cara, isso daqui foi totalmente erro. Que eu falei destro canhoto. Voltando à análise. Eu quero diminuir a velocidade. 30% da velocidade original tá ótimo. Tu vê. Primeiro, se o adversário ele tivesse reação e entendimento, dá pra acontecer, esticava a mão na fuça, cara. O que acontece andando pra frente ia ser difícil de engolir. Cotovelo pra fora. Eu falei que nesse cenário, o melhor cenário é ser isso. Fez assim. Então, foi um soco. Não posso nem chamar isso de jab. Deveria. Esse talvez jab. Tá horrível. Pegou no corpo. Poderia pegar no rosto e fazer contato. Aí o que acontece? Ele estando pra dentro. Cara, a posição das câmeras é perfeita. Ele pra dentro. O que acontece? O Paul Craig, ele se distanciou e moveu o ângulo, mas eu vou me mover pra dar uma noção do que aconteceu. O cara fez assim. Aí o que acontece? Ele se moveu pra cá. Eu vou me mover pra aqui. Aí o que? Desceu a mão. Cara, impossível acertar isso daí. Cara, se ele tivesse... Se Caio Borralho tivesse pra fora, ele ia fazer isso. O cara ia tentar ir pra aqui. Ele ia fazer isso daqui. Ele ia ter que fazer isso. Isso. E outra, se o cara tentasse, ele poderia ter... Pou! Já começa a cortar a distância pra esquerda. O cara ia ficar preso na grade. Cara, isso daqui é muito falho. Isso daqui é problema de falta de domínio teórico do cenário destro-canhoto. Foi muito ruim esse cruzado. Mas o cruzado da mão da frente é uma maravilhosa aposta no cenário destro-canhoto. Não nego. O que acontece?
A gente pode remeter ao chute do Paul Craig, mas na verdade ele fez... Isso daqui é outra falha, isso não é muito bom. Tem tudo. Mas não quer dizer que não dê pra fazer. Eu acho que é intuitivo pra vocês todos. Vamos falar que o adversário tá aqui, eu tô com cruzado. Eu tô fazendo cruzado, eu posso andar e depois fazer o cruzado, eu posso fazer durante. O cara estava terminando o cruzado, ele saltou pra frente. Pra que saltar? Pra que saltar? O footwork existe não só pra cortar distância, criar distância, mover ângulo, mas também ser adicionado aos golpes. Cara, isso daí é falta de qualidade. Footwork, porra! Vai. Ah, lá na PJ? Aqui tá tendo um pouquinho de finta, legal. Fintou uma queda. Tá tentando um golpe com a mão da frente. Vai ter o que, Luciano? Teve um chute catado, foi um chute muito lento. Sabe quem tá lá? O que acontece? Esse chute Uma abelha. tem duas possibilidades. Ou ele achou que Paul Craig ia se distanciar e aí ele tentar chumbar. Ele não achou que o cara ia tentar catar a perna, porque foi um chute um tanto ruim. Ou ele jogou de armadilha. Mas pelo que parece muito, ele reagiu muito rápido. Ele deve ter treinado o cenário de ter o chute catado. O cara errou a parte de segurar a cabeça dele, então aí conseguiu clinchar. Ele aproximou, então não tem como explorar esse perna no ar. Aí o que acontece? Ele abre distância. Tira do capirote. Segura. Tá com as mãos numa região próxima ao centro de equilíbrio dele. Está se abaixando, isso garante estabilidade e dificuldade do cara desenvolver uma postura para quedar. Isso é ótimo. Chegou na grade, é difícil. O cara tava tentando derrubar ele, nem encontrou oportunidade. Depois dessa joelhada, vai tentar catar a perna. Aí tava segurando no... Tava clinchando, segurando no quadril. Aí, nessa oportunidade, o pessoal poderia pensar, single leg, não. Ele abaixou quase em simultâneo, pegou double leg. Aí o que acontece? O cara tentou se ajeitar, enlaçou as pernas. Isso daqui é chão, filho. Mas a posição do Caio Borralho em relação à grade, cara, se isso fosse no centro do ringue, o cara ia cair estatelado. Aqui não tinha essa condição. Esse cenário que o Caio conseguiu se manter foi ótimo para ele prevenir a progressão dessa queda. Ele não tá numa situação desconfortável, não tá, mas aqui o Break tentando fazer isometria e dando o ouvido para levar tapa. Tentou mover aqui. Qual é, Gabriel? Aqui tá interessante, o Borralho tá defendendo bem, não tá permitindo progressão por parte do Paul Craig. Ele tá tentando, só que acontece, o Paul Craig tá numa situação ruim, que ele pode estar tentando colocar essa perna pela frente. O Caio tem faixa marrom em judô. O Paul Craig eu não lembro, mas deve ter alguma criação no judô. Ele foi campeão de Nogi, até onde eu lembro, até onde eu pesquisei, até onde eu recordo de pesquisar. Pode ter tentado puxar uma queda, desistiu da ideia porque viu que não ia dar. O Caio tentou fazer, mas da mesma forma que eu falei que eles muito encostaram na grade, não dava pra explorar a queda. O Borralho, cara, tava numa situação até que poderia levar ao Paul Craig ter um caminho pra cair, mas ele não conseguiria adicionar movimento pra fazer a execução técnica. Tentou pegar as pernas, o Paul Craig não deixou muito. Voltou. Cara, aqui
Aqui ficou... Oi? Pra quem tava aqui, subconscientemente o Borralho deve ter sacado o que tava acontecendo. Cara, quem tá fazendo muita isometria, força, aproximar, coloca a mão no quadril, depois tira, pensou, lascou. Tu vê que o Borralho, ele reagiu muito quando o cara colocou a mão na perna dele. Aí tu vê, os braços dele estavam mais ou menos na altura do ombro. Conseguiu cair por cima. Aí meio que foi pro lado, o Paul Greg tentando fazer guarda, levantou. Perigoso demais, perigoso demais. Caiu uma posição até legal pro Paul. Cara, aqui ele já... o Caio tá numa situação de muito conforto. Ele já não conseguiu ter muita chance. O Paul não conseguiu ter muita chance de quedar. Tá se dando mal nessas questões de golpes e combinações bem isoladas. Aí o que acontece? O Borralho tá um pouco mais confiante, vai se mover um pouco mais. O Paul tem que recobrar o prejuízo. Não, depende. Cara, o Caio, ele... vocês podem perceber por aqui. Qual era o maior perigo oferecido por ele se mover pra fora do adversário? Um cruzado da mão da frente. Qual era o maior perigo oferecido por um chute? De spoiler. Para se mover pra dentro do adversário. Um chute médio, por exemplo. Um chute baixo, um chute alto. Tu vê que ele vai se mover pra cá. Não é coincidência, ele tá pra dentro. Se ele tivesse pra fora, ele teria conseguido desenvolver na trocação bem melhor. Bem melhor. Ele teria criado esses apertos. O que acontece? Ele ficou numa situação que Paul Craig ficou naquela distância de atacar. Aí tu já vê informação aqui que ele vai fazer um chute. Aí o Caio Borralho cara, isso daí é simples. Você tem. Isso daí é simples, é sério. Você tem uma perna. Você é levantada, movendo pra você aqui. Você vai pra onde? Cadeira ótima. Deixa eu deixar meu pé mais alto. Você vai pra onde? Vai pra aqui. Que é de onde minha perna tá vindo. Eu poderia ser lateralizado. Ou você vai pra dentro. Golpe lateral. Você só vai conseguir ir pra fora saindo por baixo. Chute é impossível sair por baixo. O cara vai dar um low kick, você... Vai o quê? Vai levantar guarda? Vai pro chão? Pelo amor de Deus. Ele tá chute, você sai pra fora. Golpe cruzado da mão da frente. De qualquer uma das mãos. Você pode sair por baixo, penulando, você pode se defender ou você pode realmente se mover. Aí, muito provavelmente, você vai receber o golpe, que a velocidade da mão normalmente é bem mais rápida que do deslocamento. Aí você vai mitigar. Se o cara não tá não tem muito perigo oferecido. Ele vai ter que fazer o quê? Isso porque tá um pouco fácil de ler. Ele viu no início da luta que o Paul fazia chute. Estudou. Logo, quando ele fazer chute assim, é só ele pra esquivar, pra ele se mover pra dentro. Aqui tem uma coisa interessante. O soco que não tem lá muita qualidade, mas o time é bom. Gente, como eu falei, eu tô fazendo um processo similar. Eu não sei se tão a fundo. E eu não sei se... Na verdade, eu tô fazendo a fundo que é uma luta. Eu poderia fazer de todas as lutas do oponente, as últimas 3. Tá todo mundo esperando, bora! Mas não tem que fazer isso. Mas normalmente fazem de todas as lutas. Eu não sei até onde eles vão estudar o combate. Mas ele tá entendendo que existe esse time. Eu não vou agora não. Existe esse time. Pô, já joguei ontem. Vai existir esse time, ele tem que se deslocar para uma posição que não vai ser golpeado. E assim ele pode explorar. Hoje é segunda-feira, não é terça. Estudo, gente, estudo. O que acontece? O timing. O que acontece? Esse primeiro soco foi ótimo.
Foi ótimo, não nego, foi ótimo. O que acontece? Eu falei um momento que não tem qualidade tática para dominar o adversário e encontrar o timing para fazer muito punch. O que acontece? O cara, ele não consegue criar. Ele não consegue fazer o cara surgir. O cara vai ter que fazer e ele vai ter que responder a grandes erros. Ele não consegue fazer com que os erros surjam espontaneamente. Ou surjam muito acelerados. Mas, pô, mas tá paia, viado. Espada tá paia, viado. O timing foi ótimo, eu não tô negando. Maravilhoso. Aí vocês veem o soco. O jab foi melhor que os outros. Não quero, Vitor. Tá pagando teu. Tá pagando 20%. Não quero, não. Não, o quê? O que acontece? Foi um soco que, cara, poderia ter sido um jab melhor trabalhado, mas foi Diego, tu vai? um jab minimamente decente. O Diego não vai jogar bola, não. Vai jogar bola, Diego? Não. Foi um soco mais ou menos assim, o que tá legal. Não vai não. Poderia ter trabalhado melhor o giro do Bulls, que aí teria sido um jab melhor. Deus. O que acontece? Muito pelo cara absorver, TRP, tá vendo você jogando? ficou uma situação muito difícil, mas ficou assim, ó. Ficou muito desencontrado. Ele poderia ter feito jab, ele poderia ter esperado o cara reposicionar cruzado. Ele poderia ter feito o seguinte, ele poderia ter feito essa história de jab. Espera reposicionar cruzado. Ele poderia fazer isso. Ele fez esse jab deslocando. Ele poderia ir pra frente, dando direto. Aí o que acontece? O cara, se ele... Cara, ele tinha algumas possibilidades. Ele deve ter trabalhado bastante, ó. Trabalhar uma oportunidade de mover um alvo, respondeu com um golpe reto, só que aí a resposta o segundo golpe não foi tão... É bem trabalhada, porque o que acontece é um golpe muito mais difícil. Um golpe isolado tem como fazer legal a continuidade. Ainda mais nesse cenário difícil. Do outro golpe, cara, tem que ser aperfeiçoado à risca. Se você tem um direto muito bom, você tá querendo fazer um time assim, você trabalha ele. Cara, na hora vai ser uma porcaria. Que isso? É o Jetta. Passou de Cara, eu vou ser sincero, esses são os maiores pontos altos do Caio Borrada na luta. Taticamente falando. Os outros são muitos erros aqui. O que acontece, eu falo muito sobre o Paul Craig. Trabalhar à distância. Ele tem padrões em determinada distância. A distância foi muito grande, o cara vai tentar puxar queda. Ele vai tentar fazer um takeaway daqueles. O cara se distanciou numa região que a mão alcança, tenta um chute. Eu botei ele vai. Cara, o que acontece? Vai ser 60. De verdade, duas coisas que poderiam ter acelerado a vitória do Caio Borrada. Diego. Passo pêndulo, finta. Vamos falar, se ele faz esse passo pêndulo, finta, com o cara, aí ele trabalha. Cara, daqui a pouco o cara pensar, não vou mais tentar o chute baixo, vai tentar outra resposta, pode entrar pela região, golpear, poderia golpear sim, existe muita possibilidade. Você tentar pegar o time, fazendo finta, fazendo lá, o cara tá respondendo toda hora assim. Cara, então quer saber? Vai em direção a um golpe, mandando um golpe por cima. Cara, devia ter explorado, Não existe muita finta, Ele só tá fazendo contra-golpe. Em resposta, é chute da frente. O que acontece é, como eu falei no React, é um chum trocado que o Paul vai sempre sair pra trás. Legal, mas pô. Cara, essa luta poderia ter sido vencida muito mais rápido. Em simultâneo. Cara, o Caio, ele poderia ter trabalhado mais a perna da frente, mas poderia ter trabalhado sobretudo a perna da... Quer dizer, a perna de trás, mas poderia sobretudo usar a perna da frente.
Daqui a pouco vai começar os momentos que vai partir por parte do Caio. Chutes mais altos. Mais um tackle. Esse o cara tentou fazer menos explosivo. Foi um pouco mais repentino. Mas Caio conseguiu se defender muito bem. Aí o que acontece? Ele vai tentar avançar. Metade da velocidade. Aí o que acontece? Só digo isso. Aqui, vai legal. Momento que eu queria chamar a atenção. Agora o Caio, por conta do Paul tentando dar pra trás, tá? Ele tentou um chute alto, era um cenário que ele poderia conseguir alguma coisa. Mas faltou o quê? Cara, isso foi uma pandemia de nocaute. Em algum ano que os canhotos, 10 contra canhoto, estavam acontecendo muito. Foi na época que o Dustin Poirier perdeu. O Leon Edwards venceu do Kamaru Usman. Destro contra canhoto. Destro contra canhoto. Cara, destro contra canhoto. O chute é um pouco teleguiado, mas se você vai com a cabeça em direção ao chute, perigo extremo. O que acontece? Eu fiquei no glória. Você conseguia muito bem trabalhando finta. Movimento de cabeça. Também tem que ter uma técnica mega fiada pra chutar, mas nisso o Caio Borralho tem uma técnica bem desenvolvida. Tu fica fintando. Aí o cara toda hora assim. Aí o cara... Porque do lado tava já. Cara, você vai querer que aconteça o seguinte. Você tem duas possibilidades, na verdade. Você pode fazer o contrário ao que acontecia, mas foi início dos anos 2000 no K1, Peter Arts. Ou você tem a epidemia que aconteceu de chute alto. Você finta e leva a cabeça pra pessoa pra dentro. É cenário 10 de canhoto. A pessoa joga a cabeça pra aqui. Você finta, aí a pessoa não vai colocar a cabeça pra cá. Vem chute. Você finta, a pessoa joga a cabeça pra aqui. Pum. A pessoa tá jogando o rosto no golpe. Aí lascou. Outra possibilidade, ruim, que vai ter o ombro no caminho, mas se tu fazer muito bem, beleza. Trabalha o jab. Isso era o contrário que o Peter Arts fazia, tá? Eu falei do Peter Arts. Naquela hora. Ele fazia o seguinte, ele fazia direto. Ele fazia um jab, direto que esse projetava muito. E ele subia a perna do mesmo lado que ele socou. É perdida praticamente. O que acontece? O golpe todo desengonçado, sendo escondido por uma mão. Quando ele tirava o braço, a pessoa pensava, que porra é essa de pé? Aí levava. Se você fizesse nesse cenário 10 canhoto, tu fizesse uma finta. Arranqueada o quê? Só do tiro? Tu fizesse uma finta do cara pra colocar a cabeça pra fora, pra aqui. Pum! Beleza. Mas acho muito difícil. Mas até seria engraçado. Você faz o jab, o direto. A pessoa... Aí, se você faz o jab, normalmente jab direto, a pessoa trabalha a cabeça assim. Se tu faz um jab, um direto, que a pessoa fica jogando cada vez a cabeça mais pra cá. Pum! Tô dando muita possibilidade. Muita possibilidade. Aqui eu já tenho umas condições de vitória, sei lá, umas... várias. Chutezinho casual. Distância não tava boa pra pegar o golpe. Mas é de tiro. Isso aqui foi um chute sem... Isso é de tiro. Sem compromisso. Se o Paul tivesse levado, teria doído, mas... TVC. Não foi feito pra nocautear. Mais um tackle mal sucedido.
frustração. Paul, agora o Paul tá com mau julgamento de distância. E aí, ele que tá levando. Tá um mau julgamento mesmo de distância. Aí o cara achou provavelmente... Cara, isso daqui é muito Sim Strickland. Aqui nocaute do Poitin. Que levou. Estou jogando muito tempo. Cara, Pra tentar no jogo aqui. também tinha chance de nocautear aqui. Só que... o detalhe que eu não tinha nem reparado antes. Na verdade eu tinha ignorado. Foi ótimo. O Paul Craig mediu distância errada, tentou fazer um chute frontal. Aí nisso ele atrapalhou a execução do golpe. Aí se tornou um chute. Cara, se fosse mais embaixo, sem sacanagem, se fosse mais embaixo, o Paul teria quebrado o nariz e o Guy Porralho teria quebrado o joelho. Mas ele fez um chute na coxa que ferrou muito o equilíbrio. Mas é bem interessante o que o Kai fez. É porque eu ia falar que essa projeção, só que eu entendi que a projeção foi involuntária. Vocês veem, se essa perna aqui é mais pressionada, o corpo compensa se projetando. Ele tava aqui pra baixo. Cara, mediu distância muito bem. Porque a coisa tava tirando as coisas do caminho. O que acontece? Eu vou ser sincero. Aqui. Aí ele visou a cara. Se tivesse feito um bom encaixe, eu acho que ia derrubar de qualquer maneira. Mas, cara, uma possibilidade. Você tava aqui. Cara, o centro de equilíbrio dele tá bom, tá baixo. Ele poderia estar melhor. Cara, ele poderia ter golpeado no rosto. Nesse golpear no corpo. Nessa que ele ia golpear no corpo, ele ia girar muito o outro lado. Ele poderia bater por cima. Ou de verdade. Cara, essa daí eu acho que seria muito louca. Mas ele poderia estar com esse centro de equilíbrio baixo, fazer um avanço, bater com o cotovelo. Cara, isso daí... Aí estaria muito próximo. Eu vou ser sincero, muito dificilmente o Paul Craig conseguiria reagir, tendo um impacto desse surpreendente. O Kai, se quisesse puxar uma queda, seria bom. Mas a perna atrapalhou tudo. O Borralho já tá tentando se mover pra fora. Venta. Chute alto, o que acontece? O chute alto, esse chute aí... horrível. É que passou perto, mas os cenários pra fazer ser bem sucedido não é bom. Cara, o que acontece? Você quer fazer um chute desse com os pés pra fora. É sério, vocês querem fazer um chute desse alto com a perna de trás pra fora. Por quê? O cara vai estar aqui. Se o cara tá aqui, eu tô com os pés pra dentro, eu tenho que girar muito. Se os cara tá com o pé pra fora, já tá no meio do caminho. Já tá no meio do caminho. O local é mais fácil. Atrapalhou muito, atrapalhou muito. Esse posicionar dele pra dentro atrapalhou muito. E na primeira vez que o Caio falha nisso. Do posicionamento dos pés para fora, para dentro, do destro canhoto. Cara, isso daqui foi a derrota do Paul Craig.
Caio Borralho tentando fazer reação àquela história que eu falei de fintar. Fazer passo pêndulo. Cara, o Paul Craig começou a fazer também pra quê, cara? Pra quê? Pra quê? Cara, o que acontece? Ele não tem propósito, ele não tem adianto fazer isso. Ele tá literalmente tentando acompanhar. Se o cara vai fazer, eu vou fazer também. Pra quê? Cara, já percebe que o Paul já tinha perdido aí. Um chute bom no corpo. O Borralho tá tentando esses jabs. Cara, de verdade, é o problema também da base da postura do Borralho. Por quê? Aqui, cara, de verdade, se ele tá com os pés pra dentro, ele não devia estar trabalhando jab, que jab não é o melhor golpe pra quando você tá pra dentro. Os usos da mão de trás, golpes não muito abertos da mão da frente, são os melhores, mas a realidade é que é melhor trabalhar combinação. Cara, ele deveria trabalhar combinação, e combinação reposicionando com a mão de trás. Não tá fazendo. Não tá fazendo. Não tá difícil. Os highlights. Tô vendo uma falta de pressão, mas o cenário também era horrível. Ai, não acredito, eu elogiei esse soco. Eu achei que o soco tinha sido feito um pouquinho diferente. Meu Deus, cara. Elogiei, cara, porque eu fiz isso. O problema é que não sabe fazer golpes corretamente, não consegue fazer um jab direto, normal. Então ele faz tudo meio freaker. O que acontece? O freak é um movimento simplificado e proposto não machucar. Mas quando a pessoa é meio brucutu, ela faz muito rígida. Ela faz assim. Eu diria que é um cara que acha que o jab é muito ineficaz, a ser melhor, mas não sabe socar. Cara, por que não experimenta colocar o cotovelo para baixo e tentar a mesma coisa? É simplificado, é mais rápido. Não vai dar pra fazer a mesma rigidez, mas... Mas ele também não é o cara mais forte fisicamente da categoria. Então se ele se propõe a ser mais esperto, que faça de acordo. Muito chute. Cara, o Caio Borralho tava antecipando que isso podia acontecer, ele sabia. Aí por isso ele reagiu. Cara, o Paul Craig foi deixado quilômetros para trás, então ele tinha que apertar o passo. Tá vendo muita variedade de chute com a perna na mão da frente, então ele tem que reagir um chute da perna da frente. A porta tá molhada ou não? Não, tá seco. E Ô, choveu. Tu já viu tem só que se posicionar. O que acontece na lida do Caio, ele, cara, isso foi uma ótima reação. Isso foi ótimo. Mas o que acontece, ele não pensava, o que vai acontecer comigo? O que vai acontecer se eu chegar perto? Ele sabia que podia acontecer isso. Então foi ótimo. Isso daqui também foi muito bom treinamento. Mérito dele e da equipe. Cara, chegou aqui, ele se abaixou. Quando ele chegou aqui, ele entendeu que o chute é pegar alto. Ele saiu muito bem. Porque o que acontece?
que acontece? Isso até... A situação deixa propício. Não acho que foi conscientemente ele fez por conta disso. Ele pensou, vai ver o chute daqui. Cara, ele se abaixou, que achou que ia ser no corpo. Quando entendeu que... Ou que ia ser na perna. Cara, quando viu o chute subindo mais, quando entendeu que o chute iria subir mais, jogou pra trás o melhor possível. Foi muito bom, foi muito certo. Esse erro dele fez com que ele fizesse um baita highlight. Esse daí já estava antecipado que podia acontecer mesmo. Esse ele já tinha entendido. O primeiro foi sinistro, o segundo foi repeteco. O Greg pra fora tá facilitando a vida, mas o cara só tá se frustrando. Aí pro Borralho só dar continuidade a esse trabalho. Cara, Paul Craig tá levando muito na boca. O que acontece? Isso era uma coisa que estava acontecendo no início. O cara tá tentando chute contra a perna, o cara tá combinando aqui. É o que tá acontecendo. Se o Caio tivesse o time, ele tivesse estendido o time, ele tivesse forçado mais vezes, e ele teria forçado mais vezes e feito o cara entregar o tempo pra não existir erro de retaliação. Aqui, se o Caio tivesse sido mais esperto no início e tentado fazer algumas coisas para ler e ter mais informações, ele estaria fazendo isso lá para 2 minutos, faltam 2 minutos pro primeiro round. Aí o que acontece? O cara nas cordas, não conseguindo, vendo que é muito perigoso, vai tentar fazer um take desesperado, levou a joelhada, sobreviveu fedendo. Cara, o Paul Craig tá fintando golpe cruzado. Não tá fintando, tá tentando mostrar. O que acontece? O time do cara tá horrível aí. Pra ele tá muito próximo. O Caio não tem golpe. Ele não trabalha bem. Os socos eu posso falar. Ele não trabalha bem em questão técnica, os socos. O jab eu acho que é o pior de todos. Mas o cruzado dele é bom. E o direto até certo ponto vai. Então quando você não tá no máximo desenvolvimento do direto, aqui até aí tá tudo perfeito direto. O cruzado, quando tá muito próximo, não vai ter muito erro. Então o cara não tirar a cabeça nesse momento aqui é horrível, cara. Ele tá chegando muito perto, ele tá dando muita chance para cruzado do Caio. Cara, o Paul Craig, na verdade, isso vale para todos os lutadores. Todos os lutadores, eles têm que desenvolver mais coisas, porque só fica nos mesmos vícios. Só um dois. O cara só faz um dois. Então vamos pensar, o cara não vai trazer nada diferente de um dois. O Paul Craig só traz o seguinte. Cara, sem sacanagem, o cara só tá trazendo o seguinte. Cara, quase só isso. Uma variedade enorme de chutes da perna de trás, com baixa amplitude, um ângulo, uma distância angular muito mal desenvolvida, mas diferentes alturas. O cara não tá reagindo a esse direto, tentou um golpe, eu achei interessante. Cara, aqui tá é só ir. Cara, aqui tá péssimo, sem recuo nenhum.
O cara se lascou, filho. O cara se lascou. Bem, é isso. Eu vou ser sincero. Eu peguei muita coisa. Peguei o máximo que eu podia dessa luta. Eu fiz um estudo técnico muito grande. Tático. É muito do que foi percebido durante a luta e antes. Cara, é muito simples. Isso de verdade. Serve pra qualquer lutador. Um lutador quer evoluir, estuda mais, coisas que o Caio Borralho muito mérito tem, treina mais sua técnica, treina os lutadores, pensa em cenários. Cara, o cara, para um lutador de MMA, ele entende muito, só que tu vê muitos erros que para uma pessoa especialista são gritantes. O que acontece é recíproca não é válida. Recíproca não é válida porque tem uma diferença de profundidade, de aprofundamento. Um generalista muito bom não consegue identificar nuances microscópicas em luta especializada, mas o lutador especialista, dentro da sua especialidade, é capaz de perceber. É capaz de perceber. E um lutador especializado na trocação não vai ter qualidade para falar sobre as nuances da defesa de quedas, do jogo de quedas, da luta agarrada. O cara da luta agarrada vai falar sobre a luta agarrada, mas não vai entender nuances da trocação. É o problema da especialização e da generalização. E a nível geral, o Caio Borralho é muito bom, muito bom. Mas é como eu falei, não tem como comparar com os maiores, com os verdadeiros altíssimos QI de luta. Os verdadeiros altíssimos QI de luta de MMA estão muito distantes. E é como eu falei, eles não são distantes dos especializados. A gente está falando de uma coisa gritante. Cara, se o pessoal Caio Borralho, esse pessoal não tem entendimento das nuances técnicas num boxe a nível nacional, cara, o que acontece? A gente pode pensar que o boxe a nível nacional tem um certo nível de desafio. O nível internacional e o nível mundial vai ter um desafio maior. Não necessariamente um campeão nacional não tenha nível para enfrentar um campeão mundial. Na verdade, muita pessoa que foi campeão mundial já possa ter sido campeão nacional. Mas o que acontece? Numa etapa que talvez seja mais elementar, o cara não tem capacidade de entender, mas ele não tem o que fazer. Eu vou ser sincero, a distância dele dos maiores do MMA é muito grande. E o cara tentando falar de outras lutas, de outras artes marciais, cara, é de verdade, cara, é de verdade mesmo. De verdade. É que nem eu num programa que nem eu conversando com meus amigos, a gente assistindo jogo de futebol, a gente falando sobre futebol, vou avaliar a qualidade da pronúncia e da oralidade do japonês do Naoya Inoue. Cara, não tem pedigree pra isso, não tem calibre, eu não tenho menor entendimento, eu não entendo nada, cara, eu não entendo nada de japonês. Como é que eu vou me dar como é que eu vou me dar o direito? Como eu vou me dar o direito? Cara, eu vou ser sincero, eu falo do MMA, eu analiso o MMA, eu não falo que eu entendo muito de grappling, eu não falo que eu entendo muito de wrestling. Eu avalio dentro do striking eu desenvolvi ao decorrer de muito tempo, muito entendimento. E eu vou ser sincero, no futuro eu tenho pretensão de aprender wrestling, eu tenho pretensão de aprender grappling. Eu digo com tranquilidade. Eu ainda vou ser o analista de striking. Eu não vou ter o mesmo nível de capacidade, não vou. Eu não posso avaliar. Eu falo, não, essa defesa de quedas aí poderia ter sido muito maior, poderia ter sido muito mais eficiente, poderia ter feito isso, colocar a mão nessa posição e ia dar resultado. Cara, eu não tenho essa capacidade. Não vou tentar. É o que acontece. Aí é um problema de ego. A gente se propor a querer se mostrar mais do que alcança. Cara, não existe problema nenhum em tu falar que tu não sabe, tu não tem domínio. Eu acho. É porque eu sou muito ignorante, eu não sei, mas até onde eu consigo enxergar é assim. Só que se você se vende como um intelectual marcial,
As pessoas vão. Eu tenho muito holofote, é muito complicado, cara. Muito complicado. Bem, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever. Deixa de ir no Instagram dos lutadores, no Instagram dos meus colaboradores. Raul.